Fala pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo vamos dar uma olhadinha bem básica em algumas funções de bancos de dados do Excel. O que são essas funções de bancos de dados? São algumas funções que o Excel fornece que permitem acessar tabelas e listas de valores como se fossem bancos de dados e trabalhar em cima desses dados fazendo análises, fazendo somatórios, médias, contagens e assim por diante. Para isso eu vou usar esta planilha que vocês estão vendo aqui na tela, que tem as seguintes partes. Do lado esquerdo eu tenho uma lista de funcionários, os departamentos nos quais eles trabalham em uma empresa e seus respectivos salários. Veja que um deles, o Maurício, está sem o salário registrado. Tá? Eu vou mostrar isso aqui, o porquê disso daqui a pouco. Então, os departamentos RH, TI, ADM e Engenharia, ENG, estão abreviados, tá? E os nomes dos funcionários aqui e os salários na coluna C. Esse aqui é o meu banco de dados. Então, o que a gente vai considerar como banco de dados é essa lista de informações. Beleza, eu quero saber algumas informações filtradas, tá, desse conjunto de dados. As informações que eu quero são essas daqui. Tá? Eu quero poder selecionar um departamento específico, por exemplo, TI ou ADM, e eu quero saber dentro desse departamento o somatório dos salários. Então, se eu pegar o salário de todo mundo de TI ou de todo mundo de ADM, qual é a soma total? Mesma coisa para as médias, contagem de funcionários no departamento, quantos funcionários eu tenho em RH ou em ADM. E se algum deles está sem o registro do salário. Por isso que eu deixei um em branco aqui para a gente poder fazer essa verificação. Então, esse tipo de pergunta pode ser respondida usando-se, entre outras coisas, funções de bancos de dados do Excel. Para facilitar a minha vida, eu criei aqui em cima uma lista, tá, com os departamentos. Veja que a lista é um menuzinho suspenso, certo? Eu criei então esse menuzinho suspenso, que pega os dados que estão aqui do lado. Então eu coloquei ADM, Engenharia, RH e TI e puxei para esta célula E2 montando uma lista que a gente pode montar clicando aqui em dados, validação de dados, e a gente pode montar uma listazinha. Tem um outro vídeo aqui no canal que eu mostro exatamente como é que funciona isso, dá uma olhadinha lá. A fonte de dados está aqui, são os dados da coluna I. Para que isso? Porque essas funções de bancos de dados, elas trabalham da seguinte forma. A gente precisa ter o nome de uma coluna e o dado que vai ser procurado nessa coluna para a gente aplicar a função correspondente. Então, o nome da coluna que eu vou usar nesses exemplos é o departamento, que está aqui, ó, departamento, coluna B. Então, eu vou procurar em departamento o nome do departamento. Tá? E tem que estar sempre nesse formato, tá? A coluna e o dado logo abaixo. Alguns autores, em alguns livros que eu já vi por aí, eles ficam repetindo. Eles colocam o departamento e o nome do departamento embaixo. Ou o nome da coluna e o valor embaixo, por uma linha. Nome da coluna, valor embaixo, por uma linha. Nome da coluna, valor embaixo. Eu acho que dessa forma não funciona muito bem e fica muito repetitivo. Por isso eu criei essa lista de valores embaixo. A gente só vai selecionar o valor desejado, tá? E já temos o par de dados que a gente precisa. E outra coisa, para facilitar a nossa vida também, eu selecionei, tá, essas duas células e dei um rótulo, dei um nome para o conjunto. Então, esses dois itens, E1 e E2 juntos, são depart, abreviação de departamento. E eu vou usar essa palavra depart dentro das minhas fórmulas. Isso vai me ajudar a não ter que colocar intervalos toda hora. Como é que eu faço para dar esse nome? Bom, após selecionar as células desejadas, você vai em fórmulas e temos aqui em cima definir nome. Você vai clicar em definir nome, vai dar um nome e clicar em OK. Bem simples. Ele vai dizer aqui embaixo, refere-se a, e está aí o nome da minha planilha, que é banco de dados, e as células que juntas, né, tem esse nome aqui para identificação. Beleza? Bem tranquilinho. Tá? Eu escrevi depart, tá? Não vou dar departamento. Você pode escrever o nome que você quiser, evidentemente. Vou cancelar, não vou alterar o nome que eu dei, e vou usar então esse rótulo de dados nas minhas fórmulas. Bom, vamos lá então, vamos começar a usar as funções. Departamento. O departamento selecionado é bem simples, é só colocar igual E2. Então, o departamento que for selecionado aqui vai aparecer naquela listazinha, tá? É só para constar mesmo. Soma dos salários. Agora eu quero somar os salários do departamento selecionado. Para isso eu vou usar uma das funções de bancos de dados, que é a função BDSoma. Como é que funciona? Igual
BD soma. E aqui temos a descrição. Soma os números no campo, coluna. Campo e coluna são a mesma coisa, tá? De registros do banco de dados que atendam às condições especificadas. Bom, o que eu preciso, então, passar como argumentos para esse BD soma? Eu vou abrir o parêntese e eu tenho que fornecer 3 argumentos. O primeiro deles é o banco de dados. Onde estão os dados que eu quero trabalhar? Os dados estão aqui, da célula A1 até a célula C15. Então, eu pego todo esse intervalo, incluindo os cabeçalhos. Eu preciso colocar esses cabeçalhos aqui. Beleza, então esse é o meu banco de dados. Ponto e vírgula. Agora é o campo. Que campo que eu vou utilizar, tá, nos meus cálculos? Como eu quero somar os salários, então eu vou usar o campo de salário, tá, que está aqui, na coluna C. Então basta clicar no nome do campo. Isso é importante. Eu não preciso selecionar a coluna toda. É o nome do campo que importa. O Excel está tratando essa tabela como um banco de dados. E as tabelas de bancos de dados, elas têm nomes para as colunas. É assim que a gente identifica os dados dentro dessas tabelas. Então, a gente vai identificar desta forma aqui. Portanto, no banco de dados selecionado, o Excel vai olhar a coluna nomeada como salário, ponto e vírgula, e vai aplicar os critérios que eu especificar na sequência para efetuar a soma. Essa é uma função de soma. Qual o critério que eu quero especificar? Departamento igual ao que for selecionado aqui embaixo. Esse é o meu critério. Poderia escrever aqui, né, célula E2, por exemplo, dizendo que eu quero departamento E2. Como eu criei um rótulo de dados já, basta especificar o nome, Depart. Aí já reconheceu aqui, ó, Depart. Esse é o meu critério. Beleza? E fecho o parêntese. Então, o que eu estou dizendo para o Excel é, dentro desse banco de dados, vá até a coluna de salário, que é a coluna C, e aplique este critério, quando o departamento for o selecionado aqui embaixo. E aí faça a soma, porque é uma função BD soma. Tá? Vou dar Enter. Vamos ver que número que ele me traz. 3.000. Qual é o valor que está selecionado? Engenharia. Se a gente olhar aqui na lista, só tem uma engenharia. Só o David trabalha em engenharia. E o salário dele é 3.000. Beleza, vamos selecionar um outro agora. Ao selecionar um outro departamento, por exemplo, RH, ele muda para 9.000 a soma de salários. Então, esse par de dados aqui, departamento igual a RH, é o filtro que a gente está usando nesta consulta de banco de dados. RH tem um salário de 1.000, mais um de 1.000 são 2.000, mais 3.500 são 5.500, mais 3.500, 9.000. Perfeito. O somatório foi realizado com sucesso. Muito bem. Então, só relembrando, eu tenho aqui os argumentos que a gente usa nesse tipo de função. Eu tirei essa descrição do site da Microsoft, inclusive, da ajuda oficial da Microsoft. E aqui está a explicação do que é o banco de dados, né, que é um parâmetro obrigatório, que é o intervalo de células de uma lista ou de um banco de dados. Né? Dados relacionados nos quais as linhas de informações são os registros e as colunas são os campos. A primeira linha sempre contém os rótulos, que são os nomes das colunas, como eu citei. Campo, também parâmetro obrigatório, é a coluna que vai ser usada na função. No nosso exemplo aqui, a coluna usada na função foi a coluna de salário, porque eu queria somar os salários. E o último campo, no último argumento, são os critérios, também obrigatório, que são as condições que eu vou usar para aplicar o filtro, né, em cima daquele campo, do que é o argumento anterior. Tá? Então pode ser um intervalo qualquer para o argumento de critérios. Ele tem que incluir um rótulo de coluna para saber qual é a coluna que eu vou usar e uma célula abaixo do rótulo para especificar a condição para a coluna. Então, aqui nesse caso, o rótulo era departamento igual RH ou igual a qualquer outra coisa que você selecione aqui. Beleza? Então é assim que funciona esse tipo de função BD soma. E se eu quisesse a média dos salários desse departamento? É bem simples. Igual, temos a função BD média. Calcula a média dos valores em uma coluna de uma lista ou banco que corresponde às condições especificadas. É igualzinho o BD soma. É igualzinho. Tudo que eu tenho que fazer aqui é fornecer o banco de dados, que é o mesmo. Beleza?
O campo onde eu vou aplicar o cálculo da média, no caso a média só pode ser de salário, então eu seleciono o rótulo de coluna salário. E os critérios, o critério cujo departamento igual a esta célula aqui. Selecionei, veja que já apareceu depart ali porque eu nomeei a célula. Não precisava ter nomeado, bastava colocar o endereço dessas duas células, esse intervalozinho. Beleza? Fecho aqui o parêntese e Enter. E está aí, a média dos salários de ADM é R$ 3.500. Se eu selecionar qualquer outro setor aqui, ó, TI 2.250, com a soma total 9.000. Vejamos mais uma função. Quantos funcionários existem naquele departamento? Estão cadastrados no departamento. Bom, para isso, nós temos uma outra função de banco de dados, que é a BD contar A. Veja que temos duas funções, BD contar, que conta as células contendo números no campo, e a BD contar A, que conta as células não vazias no campo. Veja, eu quero saber quantos funcionários eu tenho no departamento. Então, a quantidade de funcionários é um número, mas os nomes dos funcionários não são números. Então, eu não vou usar o contar, eu vou usar o contar A. BD contar A. E aí, neste caso, banco de dados é o mesmo, seleciono ele inteiro. Ok. Na sequência, eu vou selecionar qual é o campo. Tá? Qual é o campo? Eu quero saber os funcionários no departamento. Então, o campo agora é departamento. A contagem vai ser feita no departamento. Beleza? Quantas vezes aparece RH, quantas vezes aparece TI, quantas vezes aparece ADM. E o critério, aí sim, o critério é o mesmo, o departamento que foi selecionado aqui em cima. Então, fecho parêntese, Enter. Então, TI, temos 5 funcionários. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Se fosse um outro departamento qualquer, como por exemplo engenharia, só tem um funcionário. Tá? Que a gente já viu aqui que é o David. Beleza. Para encerrar, quantos não têm salário cadastrado? Né? Na verdade é cadastrado, que o pessoal não vai trabalhar de graça. Cadastrado. Ainda cadastrado. Nesse caso a gente vai usar agora sim a função BD contar. Tá? Só que a gente vai usar da seguinte forma. Se eu fizer igual BD contar, conta as células contendo números. Então, vamos lá. Banco de dados. Beleza. O que eu quero contar? É salário, não é? Então, ponto e vírgula, agora de novo, coluna salário. Ponto e vírgula, critérios. O mesmo critério, essa tabelinha que eu montei. Tá? Vou fechar parêntese. Vamos ver o que ele me mostra agora. Ele me mostrou 1. Por que ele mostrou isso? Porque olha só, a função BD contar, deixa eu digitar ela aqui embaixo de novo para a gente ver a descrição dela. BD contar. Conta as células contendo números no campo do banco de dados que correspondem às condições especificadas. Ok. O David da engenharia tem o salário cadastrado sim. Então, a gente tem um problema aqui. Olha só, se eu mudar o departamento para ADM, 4. Ninguém tem salário cadastrado? Tem sim. O que eu tenho que fazer aqui é o seguinte, eu quero o inverso. Ele está mostrando para mim quem tem salário cadastrado, ele contou os salários. Eu quero o inverso. Como é que eu obtenho esse inverso? É bem simples. É só pegar o número de funcionários no departamento e subtrair dos que não têm salário cadastrado, do retorno da função BD contar. Tá? Então, se eu fizer agora a edição desta fórmula e colocar aqui no comecinho um F7, que é onde está o número de funcionários do departamento, menos o BD contar, agora ele vai dizer quantos não tem salário cadastrado? Nenhum. ADM, todo mundo está ok. Engenharia, todo mundo ok. RH, todo mundo ok. E TI? TI tem um cidadão lá que está sem o salário cadastrado. E realmente é o Maurício da TI que ainda não teve o salário registrado. Então a gente inverte, basicamente, a gente inverte o valor obtido usando o BD contar. É uma jogadinha que a gente pode fazer utilizando essas funções de bancos de dados. Beleza, gente? Lembrando que banco de dados aqui é um intervalo de células de uma lista de dados. Bom, nesse vídeo então eu mostrei 4 funções de bancos de dados do Excel, BD soma, BD média e as funções BD contar e BD contar A. E existem outras funções também, como por exemplo o BD max e o BD min, que eu vou mostrar no próximo vídeo.
Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!